o nome dele é Abimael de Souza Lacerda, conhecido por Vericinho, já foi deputado estadual 2 vezes, prefeito, e é do PMDB. O Feitosa e tem ainda um terceiro candidato, que eu não acredito em candidato de terceira força. Terceira força só dá para comer angu. Nada mais, porque não tem jeito. Candidato a prefeito pelo PSB, ele é aposentado da Caixa Econômica Federal, já foi candidato a deputado estadual, tirou 2.000 votos. Nada, vai ficar entre o doutor Vericinho, político antigo, e o ódio das duas, da Poliana contra o doutor Vericinho, desde a morte do esposo dela. A família Pereira não tem mais qualquer pensamento em lançar nome, até porque os nomes já foram todos extintos. E a família do ex-prefeito e ex-deputado Levi Olímpio não faz mais política, só existia ele mesmo a fazer política lá em Pombal. Mas nós vamos ao primeiro bloco comercial para virmos aqui assistir essa entrevista. Vai lá. Cajazeiras ganha o mais novo empreendimento imobiliário de todos os tempos. Residencial Antônio Tabosa Rodrigues, localizado na zona norte da cidade, próximo aos transmissores da Rádio Oeste. São casas de 2 e 3 quartos, dotadas de box e cerca elétrica, ruas calçadas com água e energia, materiais de primeira qualidade. E para não tornar seu sonho em pesadelo, trazem a assinatura do técnico em edificações, Dr. Paulo Seymour, do engenheiro Keondini Hannes Mendes Brasil e do mestre de obras Nino Florencio. Informações com Andréia Corretora, na Rua Juvencio Carneiro, 228. Sala 101, em frente à Prefeitura Municipal. Telefones 9970-6808 e 9142-4981. E com Charlene Dantas, na Rádio Oeste da Paraíba. Telefones 9987-4027 e 8704-6282. Residencial Antônio Tabosa Rodrigues. Compre sua casa e sinta-se feliz e seguro com sua família. Professor, nós temos a visita hoje aqui do professor Márcio Torres, e eu vou conversar com ele a partir de agora, ele que vai, é pré-candidato a vereador, parece, vamos lá. Márcio Torres, nasceu aonde? Está entendendo isso aí? Pronto, exatamente. Boa noite, Chico. Boa noite aos seus ouvintes, essa larga audiência, boa noite a todos os cajazeirenses. Eu nasci, Chico, no Pernambuco, sou filho de uma paraibana, meu avô morreu aqui com quase 100 anos, né? Ele é aqui da cidade, faleceu na zona rural há uns 2 anos, e meu pai pernambucano, então nasci dessa mistura. Chegando aqui no ano 2003, que vim, realmente eu ficava sempre satelitizando daqui para lá, então cheguei a vir contrair núpcias com uma cajazeirense, daqui, o pai dela é da zona rural, muito conhecido, gente muito boa, doutor Pessoa. E ela é a doutora Ana Cláudia, psicóloga. E com ela tive a graça de ter até agora 2 filhos, né? Então, é nessa plataforma que você me encontra hoje. Hoje trabalho numa multinacional, sou bacharel em administração de empresa, né? E sou, como você disse, pré-candidato, né? Sou o vice-presidente do PSDB aqui, né? Foi uma condição e uma vaga colocada para representar o deputado José Aldemir, né? Eu devo a ele esse gesto, né? Ele é um grande homem. A esposa dele, doutora Paula, declinou da indicação dela própria para que eu ficasse como vice-presidente e Antônio Ricardo, irmão Deca, presidente, né? E nessa base a gente vem militando, e eu acredito que desde que eu me entendi por gente, né? Já dizia Amoroso Lima, né? Que a gente nasce bombeiro, nasce incendiário e termina bombeiro. Eu acredito que foi ao contrário. Então, sempre que eu me entendi por gente, eu sempre caminhei por essa linha, né? E aqui estou. Qual é a sua idade? 37. Já foi candidato alguma vez? Não, nunca cheguei a ser candidato. O primeiro não. partido que você se filiou foi o PSDB? Foi o PSOL. Foi o PSOL. O PSOL, é? Foi. Mas como é que você deu esse salto? O PSOL é tradicional comunista e o PSDB é o democrata legítimo. Você veja bem, hoje em dia no nosso país é difícil você ver uma pessoa que realmente lê os estatutos
não é? Então, quando eu me filiei ao pessoal, foi mais para atender um chamamento de amigos na época e fiz aquilo com a intenção de organizar o partido e deu certo, olha. Aí já tem até pré-candidato a prefeito, já teve Guabira, Gildemar está fazendo um grande trabalho na época, ele ficou com o pessoal e eu saí e fiquei, não quis mais tá ali naquela sigla, naquele momento, mas por nada pessoal, por nada, justamente por essa questão ideológica. Então comecei a ver mais o partido da questão partidária mesmo. Então vi que eu não me enquadrava nesse radicalismo, que é peculiar e próprio do partidos como o PSOL, PSTU e outros, né? Tudo bem. Estamos conversando com o Mastor, é pré-candidato a vereador aqui em Caseiro. Você é do grupo oposicionista. Ah, sim, com certeza, sou sim. Por quê? Primeiro, essa questão oposicionista se vem desde quando você não aceita, de fato, como aquele grupo que está no poder está gerindo, não é? Então, por você se opor a essa situação, você começa a militar e assume essa identidade de oposição. Então, foi o que aconteceu comigo. Na eleição passada, apesar de ser primo de minha esposa, sobrinho de meu sogro, Dr. Vitoriano de Abreu, mas eu não tinha até então muita proximidade com o mesmo. Mas na eleição dele tive a oportunidade de conhecê-lo melhor, militei ao lado dele, não é? Então eu vi que poderia se fazer política daquela forma que ele veio, né, traçando o caminho dele, que meu sogro também traçou isso quando foi vice-prefeito, quando foi candidato a deputado, não é? E com a questão do que eles sempre diziam nos palanques políticos, né? A diferença do serviço prestado para serviço emprestado. Então fui vendo largamente o carinho, o cuidado e o zelo que ele tinha com as pessoas de Cajazeiras. E a família grande, né? A família Abreu, uma família tradicional, pessoa também. E eu fui me chegando a essas pessoas e foi acontecendo que criou-se até grupos da família Abreu, aí já para falar nessa pré-candidatura, e que eu aceitei isso com muito carinho, né? Embora eu posso declinar a qualquer hora para outro nome, porque é uma família que tem grandes nomes e tem pessoas com grandes potenciais. Mas até então, o doutor Vitoriano, na acabada a campanha, passada a campanha, reconhecendo nosso trabalho, nossa força junto a ele, prestou entrevista em João Pessoa e aqui também indicou, né, meu nome para representar o segmento da família Abreu. E eu me vi lisonjeado e estou aqui nessa batalha. Agora, seu professor, fica à vontade, Márcio Torres. O senhor sabe que precisa muito dinheiro para fazer a campanha de vereador. Depende. Depende de quê? Depende de sua visão de política, né? Depende do que é verossímil para a época e do que é inverossímil. Você se lembra bem, a gente teve, o ano passado, uma pequena palestra lá no posto Tic-Teca em Souza. E eu dizia a você, eu digo, rapaz, Chico, Israel Demir vai ser candidato? Você dizia, vai não. Ó, naquele momento, aquele cenário era justamente impensado pelo como se apresentava o tabuleiro. Israel Demir não ser pré-candidato. E agora, quem tem dúvida que Israel Demir é pré-candidato? Você não tem dúvida? Nenhuma, tanto que faço desde o começo, sou um entusiasta. Não, aí eu não posso dizer isso porque... Vitoriano não aceita serviço? Não, eu nunca ouvi isso também da boca dele, não. O que eu vejo é ele dizer que sempre está junto com o Zé Aldemir nessa empreitada, que é essa eleição próxima, não é? Agora, de aceitar e não aceitar ser vice, eu acredito que uma cidade ela é muito grande. O que é que aconteceu com esse grupo que está no poder? Uma cidade é muito grande para ser gerida, ou qualquer coisa, qualquer instituição, apenas por aquele grupo que ganhou as eleições. Quando você começa a se capitalizar de talentos e usa a capacidade desses talentos para poder gerir a coisa pública, a coisa acontece de uma forma diferenciada. Então, o que eu vejo são duas pessoas com suas capacidades diversas e congruentes nesse sentido político agora, né, já que os dois integram notadamente, declaradamente as oposições de Cajazeira, e são realmente os dois maiores líderes, não é? Um dia eu aprendi muita coisa... Você está dizendo quem são os dois maiores líderes de Cajazeira, que você disse? Eu vejo hoje, dentro das oposições, sim, não querendo desmerecer ninguém, mas eu vejo Zé Aldemir e Vitoriano como dois líderes, justamente pelo reconhecimento popular das duas personalidades, né? E uma coisa que eu ouvi tanto de um como de outro, interpretei mais ou menos assim, quando se perguntava se ele tinha voto,
Os dois, no meio de sua humildade, um respondendo de uma forma e de outra, mas eu cheguei a essa interpretação, é que eu via eles dizerem ou sentirem e passarem para a gente que estava ali, é que eles, mais ou menos assim, que voto eles não tinham. O que é que eles tinham? Tinham amigos, que pediam amigos para votar neles. Então o que eu vejo é isso. E o que eu vejo é essas pessoas cada vez se avolumando mais em prol desses dois nomes, não é? Eu respeito todos os outros. Aí você acha que a situação não tem quadro para enfrentá-los? Olha, toda democracia ela é composta de quê? De uma oposição e uma situação, não é? A oposição, a situação sempre vai existir, independente desse grupo que está no poder. Mesmo que eles hoje não vão ser candidato a Denise, Carlos Antônio não pode de jeito nenhum, que é o esposo dela, então, mesmo assim, ainda vai se manter, porque o que é que acontece? Tem pessoas que rejeitam, tem um voto apolítico, tem pessoas que rejeitam aquele quadro que se apresentam. Não é que toda unanimidade é burra, já dizia o grande pensador Nelson, pernambucano, nosso conterrâneo. Então, nunca vi... Você concorda com essa de que a unanimidade é burra? Eu concordo que toda unanimidade ela é incoerente, não diria burra, não é? Mas, olha, se todo mundo concorda e vai numa linha só, já viu, tem que alguém discordar, tem que alguém fazer um paralelo e um contrassenso e um contraponto. Todo mundo concorda, me dispensa de pensar. A pior miséria que tem no mundo é quando uma cidade tem candidato único. Com certeza, você não dá opção, né? E o povo tem a opção. Muitas vezes o povo se vê no encruzilhada. Você falou no dinheiro para fazer a campanha. O povo se vê no encruzilhada de ter que votar no menos ruim, ou ter que votar simplesmente por rejeitar aquele que está ali. E isso é muito ruim, né? Eu já ouvi você de outras vezes falando nessa questão de terceira força, mas eu acredito em terceira, em quarta força, em quinta força. Olha, que mais pessoas saem, que mais pessoas surjam, não é? Olha, você não vê um cientista político, um cientista dentro da política, você não vê uma pessoa de grande expressão. Você está vendo agora um milionário lá nos Estados Unidos tentando isso, outro administrou Nova York, abdicou até do seu salário, um milionário também. Mas pouca gente, por quê? Porque o político fica mal visto, né? A classe política ela é mal vista. Quando eu vejo um camarada abdicando de seus salários, eu acho que ele devia levar uma pizza grande no rabo, que é uma sacanagem. Em diabo abdica. Quando ele abdica do salário, ele está já dizendo o seguinte: eu vou roubar acolá para... Muito mais. Infelizmente, a gente vê essa realidade. Nós voltamos já a falar com o seu Márcio Torres, está entendendo? Eu tenho a impressão de que, já começando os pingos quentes, de que o povo poderá derrotar vereadores atuais com especialidade dos babões do poder. Tem muito babão no poder, tem. Eu não diria babão, eu diria que a pessoa viu a política de uma forma equivocada. Então ele se apaixona de tal forma por aquela personalidade que para ele fica cego. A personalidade ou o dinheiro da personalidade que ele se apaixona? Bom, eu quero acreditar que seja a personalidade, porque tem muitos que o fazem e não ganham nada, não é? Ou fazem então na esperança de um ganho futuro, não é? Mas eu não... O senhor acredita que tem voto de graça? Eu acredito. O senhor tem a impressão que o senhor vai entrar nessa linha das canonizações, do Papa Francisco, viu? Tá, eu acredito muito na força popular, Chico. Você vê, o povo se manifesta quando o povo... A Revolução Francesa, ela aconteceu, o que deflagrou ela foi o aumento do pão, não é? Não foi os grandes oradores, não foi a monarquia. A diferença que existe de regimes da França, a poderosa França, e da Zica Brasil, que Brasil é Zica. Não, como é? O senhor que me disse isso? Dilma é Zica e Zica é a Dilma, né? Tem diferença. Eu acredito que a verdadeira ditadura é essa daí que se instaurou aí e vem aí até agora, não é? O que é que eles fizeram? Eles fizeram de tudo para desconstruir as instituições. Hoje você veja bem, Lula decretou que menos de 5 anos não se pega cadeia. Então o cara vai lá na sua residência, lhe assalta, vai na delegacia, às vezes chega primeiro do que você no bairro que você mora. Enquanto isso, eu tenho uma pensão alimentícia e não pago por 3 meses, a polícia vem lá no meu estabelecimento, na minha casa e me leva preso. Com isso faz com que eu desacredite da justiça. Eles querem fazer isso, mas isso é equivocado. Eu sempre digo às pessoas, a gente tem que crer na justiça, né? Vamos lá, boa noite, quem fala? Boa noite, seu Chico. Aqui é o Wilson, Chico Cabaço, Poço de Admoura. Pois não, Wilson, fica à vontade. Boa noite, seu Chico. Boa noite pra esse menino que tá falando aí, que eu me esqueci, o nome dele é Márcio.
Olha, seu Chico, eu estou assistindo aqui o programa do senhor. Eu faz tempo que eu voto aqui. Comecei a votar em São João do Rio do Peixe. Hoje eu estou votando em Poço de Moura. Mas graças a Deus eu não ganho um centavo. Eu voto, eu gosto do meu candidato e gosto do partido de Dercé. Mas não ganho nem um centavo. Será isso? Muito obrigado. Muito obrigado, Wilson. Eu lhe conheço. Um abraço para você. Ainda tem essas santidades? Claro. Tem e muitos. E eu acredito que seja a maioria. Não tem como você corromper uma sociedade inteira. Como é que você corrompe 53 milhões de brasileiros? Não tem dinheiro para corromper esse povo todo. Não é? Eu acredito muito ainda na prevalência dos valores morais. Não é? Seu pai ou pessoas da sua idade, eu também acredito que nunca chegaram ao ponto de vender o voto. Eu conheci muitos, meu pai mesmo, eu nunca cheguei nesse ponto. Não é? E quero fazer essa política dessa forma e trabalhar para que isso aconteça. Não é? Nós temos muitos abnegados dentro disso, dentro da política, dentro desse quadro político, na Paraíba. Paraíba é João Pessoa. João Pessoa foi um grande nome. Epitácio Pessoa, não é? Foi presidente do Brasil, representou o Brasil em Haia. Não é? Então nós tivemos grandes expoentes da política no Brasil. A revolução só aconteceu por conta da morte de João Pessoa, não é? Que era um aparentado da família de minha esposa. E é o que eu tive a oportunidade de ler a respeito da história. Eu não esqueço aquela história de que João Dantas procurou o tempo todo, né? E quando leu aquele jornal, uma belisquinha de jornal, por cima, ele está hoje às 5 horas da tarde, do Confeitaria Glória, lá em Recife, aí ele saiu doido, correndo, até que chegou da Confeitaria Glória e viu o homem de técnica. João Pessoa, homem macho igual a João Dantas, não dá mais outro Brasil. Chegou frente a frente e disse, João Pessoa, não, o presidente João Pessoa, eu sou João Dantas e vim lhe matar. Pá. Homem igual aquele não dá mais nunca no Brasil. Exato, mas veja, mas antes disso teve muita coisa para chegar nesse ponto. Teve, é claro. Ele foi matar porque o presidente perseguiu a extrema, inclusive, questão moral. E vice-versa. Ele também, se você ver, ele assistiu à posse de João Pessoa. E ele chegou a escrever artigos elogiando a maneira que ele se portou. Porque João Pessoa, como você sabe, foi um sujeito tido pela sociologia americana como um sujeito marginal. Ele estava à margem da sociedade oligárquica que o criou. Não é? Ele rompeu com os coronéis ali. Então o João Dantas foi. Depois ele se aproxima da mulher de João Dantas por ser parente dela e pega para ele aquele ranço, né, do Suassuna, porque João Suassuna foi preterido, né, na chapa. E aí começou isso aí. E tanto é que João Suassuna foi alvo, porque ele escreve para Epitácio e diz, Epitácio, diga a seu sobrinho que do jeito que ele vai, o negócio vai mal para ele pode acabar deposto ou morto. Então por isso que quando que dizem que foi um pistoleiro, mas na verdade foi um criador de cavalo, porque no Rio de Janeiro tinha um centro para atender os paraibanos, que daqui iam para lá, né? E ficou aquela indignação e a suspeita caiu para cima de João Suassuna, acabou sendo morto na rua do Riachuelo, né? E um carteiro foi quem foi, com 6 ou 7 filhos, foi quem foi junto com esse outro criador de cavalo. Foi um pistoleiro? Foi nada. A família Pessoa não mandou pistoleiro para matar João Suassuna. Quem foi um paraibano do Brejo. Autêntico dos Pessoas. Não, sou um conhecedor da história. Eu gosto de ler a história. João Pessoa não foi truculento. Foi sim. Tá certo. Forte. Um correligionário dele, quando roubava, num andaime desse aí agora, ele botava para fora escandalosamente. Ninguém nunca tinha se visto isso. Preparou inimigos. Com certeza. Por isso que o próprio Suassuna adverte, não é? Seu sobrinho pode acabar ou deposto ou morto. Não é? O prefeito da Miss Mangueira vai pacificar aquela família Mangueira lá em Triunfo. O candidato, o pré-candidato será ele. Acabar com isso e com aquilo vai ser ele. Tá entendendo? Pode aguardar. Lá em Patos, a prefeita Chica Mota, aliás, eu estou torcendo loucamente que o Hugo Mota seja eleito líder do PMDB. É nesse final de semana, né? Exato, Em Campina Grande, a disputa provavelmente será entre o deputado federal Veneziano Vital, que tem mais de 500 mil processos, ele é do PMDB, e o atual prefeito Romero Rodrigues. Esse está só o esqueleto interno. Mas me diga uma coisa, a chapa das oposições está pronta ou vai haver uma mudança? Olha, veja bem, se for pela vontade das pessoas, o que a gente vê dentro dos grupos que a gente tem,
dos militantes, a vontade, o desfecho dessa vontade seria Vitoriano e Zé Aldemir, né? Os dois estão realmente imbuídos nesse projeto chamado Cajazeiras, né? Mas eu acredito que nada é pronto e acabado, né? Porque, como eles dizem reiteradamente, Cajazeira tem bons nomes. E ninguém pode ser candidato de si próprio, né? Quando você impõe um nome, você já está tendo justamente uma posição autoritária. Eles estão ouvindo, estão sendo ouvidos, né? Você vê, o Vitoriano está desencaminhando uma verdadeira revolução dentro da página, promovendo o diálogo, promovendo o debate dentro da página dele lá de Face. Zé Aldemir, do mesmo jeito, não perde uma oportunidade de estar sempre fazendo esse contraponto, esse grupo, que aí está no poder, não é? E que ele fazia parte. O senhor faz a oposição à prefeita Denise só porque é casado da família, não é? Abreu? De forma nenhuma. Pelo contrário, eu tenho um respeito muito grande pela prefeita e por qualquer autoridade. Na verdade, o gestor público, quando ele se candidata, ele é sujeito a críticas. E eu sou um crítico dessa gestão, não da pessoa. Pelo contrário, como pessoa, eu tive a oportunidade de conhecer muito pouco, tanto ela como o marido dela. Não posso julgar qualidade, mérito ou demérito deles. Agora, como gestora, aí eu posso falar que, por amor de Deus, ela deixou muito a desejar. Uma das coisas mais latentes é o fechamento da Clínica Santa Helena, fechamento da Clínica da Esperança, que ela mesma abriu, que é um ponto de honra, a Fazenda da Esperança, que é um ponto de honra. Quando você, como gestor, cria, e aquilo que você cria, você não tem condições de dar continuidade. As duas são particulares? Não, a privada, Santa Helena, do Doutor Pessoa, e a da Esperança era da Prefeitura. Que ela botou até um radialista, Abrantes Júnior, para tomar conta, e outras pessoas. E hoje está com um contrato com uma do Crato, pagando 70 mil e poucos aqui, eu estava olhando aqui no SAG, para internar quantas pessoas no Crato, numa que não tem nem, uma da igreja, que é feita lá por um pastor, faz um trabalho muito bom, mas de um ponto de vista missionário, não do ponto de vista clínico, né? Porque o Ministério da Saúde não apoia. E eu tive a oportunidade de conversar com ela e dizer que aquilo, da forma que ela queria fazer, não teria como, não teria respaldo pelo Ministério da Saúde, porque eu tive a oportunidade de formatar um projeto de uma clínica de desintoxicação e naquele modelo não se sustentava, não é? Então ficamos desassistidos nesse setor, ficamos desassistidos nessa parte de drogas, né? Não teve nada nesse sentido e aí chegamos no ponto que está. Aqui nesse jornal tem uma condenação, está aqui. O que é, meu Deus? Onde é que está aqui? Vamos ver aqui. Vamos lá. Não sei, mas nós vamos chegar aqui rapidamente. Parece que o menino chegou. Está aqui, exatamente. O Ministério Público requer condenação de Léo Abreu, Carlos Rafael e Doutor Pessoa. Por que isso? Se você lê o despacho, na verdade, se você lê a matéria, não sei se é isso aqui, mas você lê a matéria, na verdade, isso aqui não tem nada julgado, ele está requerendo, é uma ação movida pelo próprio grupo da prefeita, né, pelo secretário, aquele que está envolvido na Andaime, né, que ninguém nunca mais nem ouviu ocupar espaço nenhum, removeu essa ação, dizendo, sustentando que a clínica foi contratada nesse período da gestão Léo e Rafael sem licitação. Não é? Mas que, na verdade, isso aí, quando ele joga Doutor Pessoa nesse meio aqui, ele foi um prestador de serviço, e todo mundo é prova de que ele prestou o serviço, não é? Ele não recebeu sem trabalhar. Na verdade, o que o Ministério Ministério Federal diz é que que foi ferida a lei das licitações. Na verdade, ela tem que ter uma licitação e é inexigível, né? Inexigibilidade. Por quê? Porque ele é único na região, não tem outra clínica para concorrer. Não tem, não existe. Mas tinha que ter essa formalidade. Então, baseado nessa formalidade, que assim eles alegaram lá, mas esse método não foi julgado, né? Você não pode simplesmente, ou você condenar ninguém antecipadamente, antes mesmo da justiça, não é? Cabe àqueles ali serem citados, que não foram nenhum ainda, serem convocados e terem uma defesa, né? Uma ampla defesa. E isso aí, eu vejo isso como uma coisa... não está dizendo que foi desvio, não está dizendo em nenhum lugar diz isso, no Ministério Público não diz isso. O que diz é o seguinte, diz isso que feriu a lei das licitações. Se foi ou não, quem vai julgar o mérito é a Justiça Federal, porque os recursos eram federais, né? Tudo bem, estamos conversando com o Márcio Torres, pré-candidato a vereador posicionista ferrenho aqui em Caseiro, Padre Chica Mota, continua imbativo para prefeito pelo PMDB. Também o que ela tem? Ela é prefeita do município, o neto é deputado federal, o genro é deputado estadual,
E ainda tem outro que é prefeito por lá. O deputado federal Hugo Mota, que é o neto dela, está numa disputa feroz com o camarada do PMDB, que é babão do PT. Aí eu não sei quem é que vai ganhar, não. Né? Você quer, aliás, eu quero pedir desculpa, faz uns 4, 5, 6, 7 dias, não é? Presença aqui do meu amigo. Olha, o caldeirão do Chico.com.br está voltando hoje, depois de vários dias. E não foi cachaça não, viu? De maneira nenhuma não. Nazarezinho, Joãozinho Pedrosa, boa noite para vocês, Joãozinho. Garante que a sua esposa, que é vice-prefeita atual, Ailda Bento, pode ser a candidata a prefeita. Isso porque o prefeito Salva Mendes está inelegível. Cássio Cunha Lima pode perder a liderança do PSDB no Senado Federal. São os últimos fuxicos. Boa noite para você, Domingo e Romão. Aécio Neves não tem a simpatia do rolo compressor da social-democracia lá em São Paulo. Aliás, o Aécio Neves está morto, crucificado de cabeça para baixo. Ninguém se lembra nem que existe mais. Né? Morto. E o Wilson Santiago, que hoje é vice-presidente do Banco do Brasil, isso aqui é Fortaleza, aceita apoiar a pré-candidatura do candidato de Bolsa, indicando o segundo Santiago como vice, que já é. Está entendendo? O prefeito Manuel Messias descarta qualquer possibilidade de pacificação política. Diz que o grupo está muito forte e não precisa disso de maneira nenhuma. Estamos chegando ao final, mas eu deixo o programa para a sua disposição. Eu quero encerrar mandando aqui o recado a esses cajazeirenses que, assim como eu, se revolta com essa situação da nossa cidade, seja pelos buracos, seja pela omissão do poder público de suprir as demandas do povo, seja de calçamento, seja na questão de saúde, de exames, na questão da boa gestão da coisa pública, seja por esses escândalos de andaime que a gente vê, seja por conta dessas prisões de famílias inteiras cajazeirenses que foram aliciadas, não é? Porque antes dessa andaime a gente tinha pessoas como pessoas que no nosso convívio, pessoas que não tinham nenhuma pecha que caia sobre ela, mas foram aliciados, famílias inteiras, né? Chegaram por último, até agora eu estava lendo, o vereador denunciou que uma bodega vendeu 2 milhões à prefeitura. Isso é uma vergonha, porque eles colocam até a mãe, não é, dessa pessoa, a matriarca dessa família, que devia ser preservada de todas esse tipo de coisa, que eu tenho certeza que é muito doloroso, e a ela, essa senhora, eu hipoteco toda a minha solidariedade. Mas ela aceitou. Ou foi a revelia dela. Ela nunca falou, nunca deu entrevista, nunca eu ouvi da boca dela. O que eu quero ter na verdade, ser esperançoso para achar que aquela mãe foi realmente aliciada ocorreu a revelia dela. Não é como todos que entram, que vai por esse caminho, sem nunca ter tido aquele início criminoso, né? Ou marginal. Então eu quero me solidarizar com todo mundo que foi por esse caminho, que volte, que regresse, né, que vá pelo trilhar o bom caminho, e os outros que querem entrar na política, que vão, que façam a diferença, que falem, seja o gestor do seu bairro, ainda tem, do seu sítio. Tem muitos. Ora, muitos. Agora tem muitos anônimos. Não é? Se você vê a internet deu voz, Chico Cardoso, há uma legião de pessoas e é incontida como você se renova lendo as redes sociais, você vê pessoas com opinião e com uma grandeza tão grande. Ora, mas tem, rapaz, eu sou um entusiasta do Brasil. O Brasil é um povo de uma cultura excepcional, assim como o povo paraibano. Qual é a maior cultura brasileira na sua opinião? Com certeza, eu vou sempre defender o meu Nordeste. Qual é a maior cultura? Eu considero a do Brasil, pela mescla. Não, do Brasil, qual é a maior cultura? Do Nordeste, dentro do Nordeste nós temos nordestinos que são os mais fortes. E não fazem do Brasil, né? A corrupção não é uma cultura hoje no Brasil. Feito por quem? Pequenos que estão ali no comando, mas uma grande maioria não concorda com isso. Você é um homem de muita fé. Com certeza. Você tem muita fé na vida, viu? Com certeza. Lindenberg, esse homem vai para o céu. Quando morreu, não tenho a menor dúvida. Eu vou saindo daqui convicto de que ele vai para o céu. Está entendendo? O povo poderá derrotar vereadores atuais com especialidades, os babões de prefeito. Tem muito babão. A rede sustentabilidade. Você já foi da rede? Não, da rede não. Nem vai. Não, eu estou satisfeito. Será criado em São João do Rio do Peixe nos próximos dias para participar
das eleições deste ano. Está entendendo? Estamos chegando ao final do programa Caldeirão Político. Definiu o que na política de São João do Rio do Peixe? Você sabia que não definiu nada de candidato. Eu ainda tenho dúvidas se esses que estão aí são candidatos até o fim. Eu tenho muita dúvida. Márcio Torres, muito obrigado pela participação. Eu que agradeço a oportunidade. Prazer foi todo meu. Você é uma personalidade incrível, né? Eu só tenho a lhe render homenagem e elogios. Por quê? Ora, seu pensamento crítico, construtivo, dentro da política, ele vai direto ao ponto. Nós precisamos, eu sempre digo isso, tem duas que eu tenho um ponto de vista muito clínico, tanto você e outro, Jarismar. Não é? Eu nunca cheguei a dizer isso a Jarismar, mas eu vejo os comentários dele, são sempre bem abalizados. Não é? Então eu digo isso de corpo presente, quando eu gosto de fazer um elogio, eu faço. Não é? Sem falso sofisma, né? Estou fazendo porque eu considero você realmente uma baraúna. E espero participar mais vezes aqui do seu programa. Agradeço primeiro a Lindenberg. A Lindenberg, com certeza, sim. Eu queria fazer meu agradecimento. Você já ia saindo sem falar no rapaz. Não, eu ia falar, estava deixando por último. Quero agradecer a ele, quero agradecer a toda a família Abreu que está aí nos assistindo pela internet. Eu mandei o link. Ele é dos Abreu? Não é, não chega mas é oposicionista. É oposicionista forte e é membro do PSDB aqui também, na nossa cidade. E é jovem, é uma liderança lá na zona rural e urbana. Não é? É desse que a gente precisa. Você pediu o voto a ele, não? Com certeza. Com pedir mais do que eu voto. Quando você pede a confiança, que ele hipoteca a confiança na gente, está pedindo mais do que eu voto. Não é? Muito obrigado pelo seu abraço. Obrigado a Zé, obrigado a todos aqui. Lindenberg, um abraço. É uma grande figura. Esse vai ser político. E esse é um cara muito misterioso também. Nós estamos chegando ao final até amanhã. Não, amanhã não. Amanhã é sábado, né? Até segunda-feira, se eu ainda estiver bem, porque eu estou com a mim, meu Deus do céu. Mais um abraço a todos, boa noite. Uau!